Começa agora mais um Peladeiros. Peladeiros começando aqui na Rádio A4, eu sou Yuri Fardim. Hoje a gente tem presença profissional, então vamos Caprichar hoje. Vamos caprichar. Bom dia, Yuri. Bom dia aos componentes da mesa, bom dia ao nosso convidado e agora é assistir a Libertadores do sofá. Bom dia, Gregory. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Yuri. É um prazer estar aqui no Peladeiros, o melhor programa de esportes da Unisc. E o único. O Bruno disse que como ele tá com o microfone vermelho, ele queria ser chamado por último. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos, e eu tô com uma santa fé para essa próxima fase do Libertadores. Eu também. Olha só. Hoje a gente tem presença profissional aqui, a gente recebe o Leandro Siqueira, que é diretor da Rádio Gazeta aqui de Santa Cruz. Bom dia, Leandro. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente começa, aproveitando a presença profissional, a gente começa com a pauta do... O Leonardo Meneghetti, da Bandeirantes, ontem assumiu abertamente que é torcedor do Inter, quebrou esse paradigma da imprensa gaúcha que o jornalista tem que ser neutro, digamos assim, que não pode revelar o time para não perder credibilidade. Queria saber de ti, Leandro, o que tu pensa disso? Sabe que no começo eu sempre procurava evitar o microfone, né? Eu comecei lá em 91, né? E evitaria. A orientação era sempre essa, de evitar a divulgação. Quando eu fui para a Gazeta, na Gazeta sempre teve a prática de divulgar os times, sem problema nenhum, de forma aberta. Só sem propagar muito, porque é bem complicado. Para a relação com os torcedores, principalmente quando sai daqui, da nossa aldeia, fica mais complicada a relação com os torcedores adversários, no caso, né? Então, ali nós temos a liberdade de divulgar. A Sala do Cafezinho é um espaço que isso, né, transparece, não tem como esconder. E acho legal que a gente faça. Embora a gente saiba, então, que nos grandes centros até por uma questão de segurança, né? E a mensagem já chega diferente também. Tem esse aspecto que eu acho que a gente pode conversar depois. Um cara que sabe que tu é gremista ou que sabe que tu é colorado. Mas tem a questão da verdade aí, né? A questão da transparência, que cada vez mais se quebra esse tabu aí que vocês estão colocando aqui. E por isso que o Leonardo fez isso, por isso que a Atlântida tem feito isso através dos seus agentes nos debates, nos programas novos que eles têm de esportes. E cada vez mais, aos poucos, desmistificando isso, porque tem essa questão da transparência e da verdade que está por trás dessa nova forma de enfoque para essa questão do clube, né? E no meu caso, gremista sou. Embora, e sou sincero, tenho torcido para o Internacional nesses embates últimos, o que nunca me passava pela cabeça. Quando não envolvido com a divulgação, quando não envolvido com o esporte e tal. Mas hoje por interesses diversos, né? A gente, primeiro, tu acaba transmitindo um jogo do Internacional e acaba torcendo também, porque tu está transmitindo e tu tem que passar essa empolgação. E segundo, porque para nós é muito interessante que o Internacional continue, porque nós temos mais audiência, mais proximidade com o público. Então, esses interesses também acabam influenciando na paixão que a gente deixa um pouquinho de lado. Eu acredito que não tem problema do profissional que comentar ele se assumir, o Colorado, o gremista, ou outros estados. O que não pode haver uma parcialidade na hora de tu for transmitir alguma informação, alguma coisa. Tu não pode deixar o clubismo pesar. Até porque o cara que entra na área de esportes, ele torce pra algum time, né? Sim, tipo, o cara infância mas é assim, escondido, digamos assim. Uma coisa que eu vejo, me parece que os meios estão preparando os ouvintes, os telespectadores, espectadores, para a nova geração que está vindo, porque hoje em dia é impossível tu esconder o time, né? Todo mundo tem rede social, todo mundo postou alguma coisa. O cara, até antes de pensar que ele trabalharia em algum meio da imprensa, ele postava alguma coisa. O próprio Meneghetti falou que tentava não usar camisa em churrascos, em encontros com a família, para daqui a pouco pode vazar uma foto, alguma coisa. Eu já, assim, eu tenho uma opinião assim, meio em cima do muro em relação a isso, porque assim, tem um lado bom e o lado ruim. Eu vou usar assim, um exemplo, por exemplo, o jogo aberto. Renata Fã é colorada, sumida. E aí, assim, você vê quando o Inter ganha, ela tá com um sorrisão aberto, exalta. E vamos dar um exemplo que quando o Grêmio perde, a gente vê, assim, que ela não deboche, mas a gente vê um sorrisinho a mais ali na cara dela, não tem dúvida. E, assim, o lado bom é porque, assim, brincadeiras à parte sempre. Por exemplo,
Eu acho que quando o Cruzeiro foi campeão em 2013, teve muito ali do mineiro Everton Guimarães com o Dr. Osmar, que chegou quando foi passar pro Everton, ele tava com um retrovisor assim pra reproduzir, que tava olhando o Corinthians. É questão da brincadeira, né? É questão da brincadeira legal, mas assim, fica a questão da crítica na hora. Por exemplo, se um cara, se o São Paulo perde, e eu, como São Paulino, como eu iria criticá-lo? Fica essa reflexão, né? É que eu vejo esse tipo de programa como muito caricato, né? Tu já vai imaginando que o programa é assim mesmo, tu não espera grande coisa, tu não espera uma grande análise, alguma coisa assim, diferentemente de um jornalista sério. Não que eles não sejam sérios, mas diferente de um jornalista que faz uma análise mais profunda mesmo. Tipo o Guerrinha. Eu acho o Guerrinha um excelente comentarista, analista tático, e o Guerrinha é colorado assumido, e eu, como gremista, não tenho nada a pontuar nisso. Agora tu chega no ponto que eu acho que é crucial. Tem duas coisas diferentes aí. Tem a caricatura e tem o jornalismo em si. Então, o que eu acho que é como tendência que o Meneghetti está abrindo essa posição dele, é isso, o ouvinte precisa saber. Ele precisa saber. Mas ele vai saber também medir se tu está sendo tendencioso ou não. Exatamente. Exato. E essa é a questão. O cara tem que ter a capacidade de se abster da paixão Somente quando ele está no analisar, microfone. Né? Analisar e ser Agora, profissional. algumas figuras não. Mas ele também tem que ficar marcado, como a Gaúcha sempre fez e muito bem com o Paulo Santana e com o Kenny Braga. São figuras caricatas. E essas é que vão fazer o pêndulo, né, dos dois lados e tal, e que vão alimentar a paixão do torcedor. Mas quando o enfoque, quando não é nenhum programa e nenhum personagem caricato, quando o enfoque é jornalístico, ou numa cobertura esportiva, ou num debate, então eu acho que não se pode marcar, principalmente as figuras que são âncoras, que não têm essa função caricata de marcar exageradamente o clube que o cara torce, porque complica. Aí entra aquela questão da mensagem que eu estava falando para vocês. A recepção já fica condicionada. E aí é ruim. Não vai interpretar da forma como o cara quer passar a mensagem. Então, por isso. O Leandro é gremista, mas não vai ficar um colega, por exemplo, provocando a todo momento para que o cara se saliente e faça uma defesa ferrenha, porque isso fere a relação dele com uma boa parte do público, com quem ele tem responsabilidade, que é o público colorado. Tá? Me coloco eu aqui como exemplo. Então, esses cuidados, né, no jornalismo esportivo, esses cuidados são necessários, que é a forma de como a gente se conduz. É a postura diante do microfone, diante dos públicos, através de qualquer meio. Na nota do Meneghetti, ele já falava que ele não sentia mais aquela paixão de torcer, de olhar o gol do seu time, e no caso do Inter, e comemorar. Isso, pelo menos eu, que está começando aqui, a gente ainda tem um pouquinho desse sentimento, mas a gente está começando, pelo menos eu, a não sentir mais tanta paixão, comemorar tanto ou torcer tanto como eu torcia antigamente. Eu também tô tentando só analisar o jogo, até porque vocês viram meu palpite ontem, que eu até botei no Twitter, que era 3-1 pro Inter. Eu só analisar, é mais saudável, até fica a dica. Eu, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu granalizava muito, assim, e às vezes chegava até a fazer críticas ou piadas com o Grêmio. Ainda faz. Não, piadas mas mais leves, assim, mas eu granalizava mais. Hoje em dia eu tento analisar mais o futebol do Grêmio, tento... Tá difícil analisar o futebol do Grêmio. Não, mas eu tento ver, assim, como joga, tento não ser tão... Eu não digo colorado, assim, mas eu tento torcer pro Inter, mas não secar o Grêmio. Tento olhar o jogo analisando, vendo como é que o Grêmio joga. E outra coisa sobre o Meneghetti, se assumir colorado, tá fácil, né? Que nem eu. Queria ver alguém assumir sem Grêmio. Por exemplo, eu tinha uma paixão imensa, mas agora eu tô procurando analisar o outro lado também e exaltar. Por exemplo, ontem eu exaltei. Tu mora o no Cruzeiro. Sul e torce pro São Paulo, cara. Me deixa em Tu só paz. tem Olha, que meu analisar. microfone é vermelho, cara, agora que eu vi. Eu não sei se o pessoal da mesa concorda, mas eu vejo que me parece que a paixão, assim, futebolística tá reduzindo um tanto o fanatismo, assim. Parece que as pessoas hoje em dia, embora a gente veja tantos incidentes em estádios e briga, mas são casos isolados. Geralmente são os mesmos, torcidas organizadas, essas coisas. Mas, em geral, eu acho que diminuiu, talvez seja pela disparidade entre Grêmio e Inter atualmente, que o Grêmio não ganha nada há tanto tempo. Mas parece que as torcidas diminuem muito a corneta, assim, a necessidade de provocar o rival. Essas coisas, para mim,
parece que diminuiu um tanto. Eu acho que é só impressão. É? Nossa, vê nas redes sociais aí as as redes manifestações. sociais continuam a Tem mesma gente que é coisa. muito agressiva e tal, mas muito essa impressão, ela é por conta de que o gremista não se manifesta mais, né? Não se manifesta, não provoca o debate, não alimenta o debate. Ele acaba se esvaziando, virando só em festa. Porque Eu cansei de falar do Mazembe. falta já. argumentos, né? Eu sei. Falta argumentos. É incrível, mas é isso, né? Quer dizer, a piada do Mazembe ainda está presente, embora o tempo 5 todo. anos. Né, que tenha Graças a Deus aconteceu aquilo. Agora sim, ó. Isso é o lado perigoso. São Paulo, por exemplo, né? O cara que é adversário do Corinthians ali, e se ele for muito assumido, ele tem dificuldade de deslocamento, ele tem que se cuidar muito, né? Tem um episódio do Paulo Brito. Paulo Brito, o Belezinha, Colorado, né? Colorado, foi um colega nosso, trabalhamos juntos, enfim, todos aqui sabem. O Jairo Luiz e o Paulo Brito trabalhavam na época juntos na Rádio Santa Cruz e eram ambos coloradíssimos, né? Denúncia. De camiseta, andando sendo. O Jairo Luiz continuou coloradíssimo, com camisetas e tal, continuou trabalhando depois na Gazeta. E o Paulo Brito migrou, aí foi para a TV, onde há uma orientação de neutralidade, né? Pela função que ele exerce, enfim, é aconselhável, eu acho que continua sendo. E aí, um dia eu vejo o Paulo Brito na cabine do Beira-Rio lotado, e toda a torcida vaiando o Paulo Brito e chamando ele de gremista PC, né? Então, em coro. E aí eu olhava para o Paulo Brito e lá dizia, pô, o que deve passar na cabeça desse sujeito, né? Colorado que a gente sabe, ele porque acompanhou o Grêmio na Libertadores, naquela Libertadores, e foi agora recente, aquela Libertadores que o Mano participava, enfim, que o Mano era técnico do Grêmio. Do Boca. Do Grande Boca. Riquelme. Se acompanhou ali, enfim, enfatizou a performance do Grêmio naquele momento. No próximo jogo, quando ele apareceu no Beira-Rio, ele foi taxado de vários impropérios. E o cara tem que conviver com É isso. a mesma coisa quando ele faz alguma coisa pro Grêmio também. Daí ele é taxado por Colorado pelo gremista e por gremista pelo Colorado, quando defende alguma coisa. Esse é um dos problemas de ser neutro, né? Tu acaba... Alguns conseguem ser amados pelas duas torcidas, tipo o Lucianinho, que nunca se assumiu nem gremista nem colorado, não Só que eu não é saiba, amado pelo pela menos. dupla Caju. Ele é respeitado pelas duas torcidas. Ele transita entre qualquer estádio. Teve aquele incidente no Beira-Rio esses dias, que ele saiu da jornada. Não foi no Juventude. No Jacone. Isso foi no Jacone, perdão. Que ele saiu porque foi ofendido pela torcida e tal. Mas, em geral, ele é respeitado. Mas tem alguns que emite uma opinião sobre o Grêmio e é criticado pela torcida do Inter. Emite uma opinião sobre o Inter e é criticado pela torcida do Grêmio e acaba ficando nesse meio campo odiado, entre aspas, pelos dois. Né? Eu só queria fazer um comentário em relação a jornalista ter um time. Eu acho que eles conseguem ser mais profissionais também. Mas o problema é o comentarista do jogo. Porque normalmente ele... por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico, que é o jogo do Corinthians que é o com Neto. Porque eu me lembro até hoje que eu tava assistindo assim, do nada, dos donos da bola, que ele falou assim, que ele tava falando do Corinthians contra o Palmeiras. Daí do nada ele bateu palma e falou assim, mas eu vou torcer pro Corinthians. Mas eu falei, mas que absurdo, homem, não pode. O Neto transmite jogo da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus e fala do Corinthians. Ele compara o Ralf com algum volante da Liga dos Campeões sempre. A gente tem que colocar que o Neto não é jornalista, né? Não, Isso que eu queria jogador perguntar. assunto também, jogador de futebol virar comentarista, assim. Queria saber a opinião do clubismo Leandro é sobre forte. isso, sobre a migração dos ex-jogadores virando comentaristas. Tem uma crítica forte, né? A gente tem os relação a isso. extremos, né? O Falcão. e o Falcão, Neto, eu né? acho bom, o Falcão, eu gosto. Bom comentarista. É chegar lá. Eu acho que sim. Depende, né? Tem caras que tem desenvoltura. Acho que a gente não pode se apropriar, né? A gente querer se apropriar da função, deixar só pra gente que é jornalista, enfim. Porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa e tal. Agora a gente vê muito absurdo, né? A gente tem que separar joio do trigo, separar quem é bom e quem tá lá só porque foi jogador de futebol ou porque foi jogador e tem uma certa amizade com alguém do círculo. Acho isso prejudicial para quem faz isso, para quem não tem esse cuidado, quem não associa as coisas. Ótimo pegar um Falcão, por exemplo, com o nome que tem, com a reputação que tem, mas ótimo porque o Falcão tem postura. Ele tem, se não é jornalista, mas ele tem postura de jornalista. E foi buscar informações, fazer cursos, enfim, para que ele represente bem a classe, entende? Então, aí soma. Por que não?
O próprio Miller chegou a falar uma vez que ele era contra jornalistas serem comentaristas, que o comentarista tinha que ser o jogador que viveu o jogo, né? Que teve lá dentro, que Olha só. teria mais conhecimento de causa, digamos assim. Eu até acho que tenha mesmo, porque afinal o cara viveu, né, o negócio. Cara, conhece. Mas não adianta tu ter o conhecimento e tu não ter Não consegui... Não saber não ter o transmitir. conhecimento pra transmitir. Na Copa, vários jogadores foram comentaristas. O Roberto Roberto Carlos, Carlos. o Ninho Pernambucano. O Pedrinho, foi comentarista o também. Djalminha. Tem alguns, como o Roberto Carlos, que até é técnico, eles têm mais a agregar do que um jornalista, digamos. Alguns realmente- Tem algumas boas surpresas, digamos assim, né? O Juninho Belete, eu também, acho uma um boa bom surpresa. comentarista. Juninho também eu O gosto. Juninho Sorin é bom me falaram, comentarista. Sorin me fala. Eu vi um jogo dele na SPN e eu gostei dos comentários dele. Eu só não entendo, mas... Tem que ele meter um portunhol nos ouvidos ali pra entender. Porque a maioria dos comentaristas tende a ser o profeta do óbvio, né? Ele tá vendo o jogo ali, se tu tá vendo um jogo na TV, tu tá vendo o que tá acontecendo no jogo. O comentarista não precisa te falar isso. Quem tem que fazer isso é no rádio. O comentarista tem que dizer o que tá acontecendo é no rádio, não na televisão. Na televisão o cara tem que fazer uma análise mais profunda, porque afinal tu também tá vendo o jogo. Por exemplo, o Denilson é clubista e eu gosto dele. Eu acho que ele é misto, assim. Não é tipo... Mas, por exemplo, E a grande dificuldade, eu acho que se nós tivéssemos jornalistas com esse conhecimento, talvez não fosse necessário as emissoras partirem para jogadores de futebol, para serem comentaristas. É que o futebol ele requer um conhecimento mais profundo para que tu consiga fazer uma interpretação do jogo, interpretar os movimentos do jogo, né? As ações dos técnicos, né? Características de jogadores, o contexto em si do futebol. E isso não é qualquer jornalista que tem essa leitura. E o veículo precisa passar isso, né? Porque do outro lado tu tem ouvintes que se contentam com qualquer opinião, mas tem ouvintes que são conhecedores e que percebem. Né? E na televisão muito mais. Na televisão tu tem que enxergar muito além da média, né? Tu tem que interpretar o porquê que está acontecendo aquilo que é o óbvio, aquilo que o cara está vendo. Tu tem que achar o porquê daquilo para tentar acrescentar, senão... Esse era o diferencial do Falcão, né? O Falcão conseguia ler o jogo e ele dizia, o fulano não tá bem por isso, por aquilo. Eu acho que o técnico tinha que colocar o fulano que vai fazer isso e aquilo, essa função e tal. Em geral, os comentários têm a dizer, o fulano não tá jogando bem, eu acho que o técnico tinha que tirar ele. Isso aí tu tá vendo, né? Qualquer um pode dizer isso. Isso requer conhecimento tático, técnico, político, das relações que envolvem o futebol, que influenciam bastante, né? Das relações de vestiário, que é a questão... Né, do envolvimento dos jogadores com o técnico, enfim. Então o cara tem... E do dia a dia, né? Do dia a dia do clube, do histórico recente da competição, do clube, de estatísticas. Então, o cara precisa estar bem informado sobre isso. E tem alguns desses conhecimentos que são particulares dos jogadores de futebol, por isso que eles têm um peso. Se eles conseguirem chegar a uma expressão boa, que alguns não têm, né? Dicção, expressão, as coisas, que também conta para o veículo de comunicação, ou até simpatia, né? Tem vários aspectos, né, que tornam o cara atraente, ou o comentário do cara, a presença do cara atraente para o telespectador ou para o ouvinte. Se o cara conseguir desenvolver isso e mais a peculiaridade que só eles têm de conhecer a bola, conhecer por dentro o futebol, bom. Se a dicção Melhor para o ouvinte. Se a dicção conta, eu tô ferrado, então. Eu vejo, principalmente na Conta. televisão, a função de comentarista muito banalizada. Parece assim, coloca ali do lado do narrador, ele vai falar qualquer coisa e quem tá vendo o jogo vai aceitar. Porque é um diferencial muito grande quando tu assiste um jogo com um comentarista que entende mesmo. Parece que é outra facilita experiência. a visão, facilita muito a visão. Vamos falar um pouco da rodada, Libertadores, Champions League, o Inter ontem. Copa do Brasil. O Inter ontem mostrou mais uma vez que está iluminado. Gol do Valdívia, gol do Alessandro. O Vitor continua tremendo diante do Inter. Não matou no Horto, morreu no Beira-Rio. O Inter, Morto. ao Errei a perna de contrário, novo. como eu já falei aqui, ao contrário do Corinthians, o Inter tá chegando no seu auge e parece que cada vez mais. O Né? Corinthians parece que atingiu o auge naquela vitória contra o São Paulo, que teve gol do Elias, até contra o Danúbio. Daí parece que tá decaindo. O São Inter Lourenço. começou com São Lourenço, isso. Daí o Inter foi o contrário. O Aguirre começou testando vários jogadores, descobriu vários guris, o William, Jefferson, Valdívia, e foi agregando ao time. E isso, o time tá ainda evoluindo, e essas partidas contra o Galo na Libertadores dá pra ver bem isso, que o Inter tá em evolução ainda, e isso me dá medo. É uma receita de planejamento e que o calendário proporcionou isso ao Inter. De conseguir fazer um planejamento e crescer ao longo da competição. O Corinthians
já tinha no primeiro jogo da temporada uma peleia, né? E aí isso interfere muito na preparação. O Tite teve que aprontar o time dele para começar o campeonato. E esse é um risco. E tem histórico isso, né? É um risco que os clubes correm, porque os clubes oscilam durante o campeonato. E caiu exatamente quando não podia. Quando escolheu o adversário. O Corinthians caiu exatamente quando... Escolheu o adversário. Guarani da capital. E aí entra aquela história, a bola pune, né? Não é só dentro de campo, mas nas estratégias, quando elas não são tão éticas assim, a bola pune também. Quase todo ano isso acontece, né? De menosprezar. Teve a declaração do diretor do Corinthians lá, do Cartola do Corinthians, dizendo que, agradecendo a Deus, inclusive, tá gravado, agradecendo a Deus, inclusive, por não ter pegado um time brasileiro, nem um time argentino, e por pegar o Guarani, que era um time de menor expressão. Um salto alto absurdo, né? Falta de profissionalismo, menosprezou o adversário, pagou o preço. E aí passa pro grupo e pro torcedor um quezinho de falta de confiança, de autoconfiança, né? Ele se diminuiu. Quando ele passa essa mensagem para o grupo dele, né, que é o contrário, e eu gostaria de fazer essa observação com relação ao Inter. Eu tenho dito, e o pessoal que convive com a gente no meio do rádio, tem percebido isso, sustentado a minha convicção, ou, enfim, a minha impressão, vamos dizer assim, não como convicção, mas de que o trabalho que estava sendo feito no Inter pelo Diego Aguirre era um trabalho muito bem fundamentado, cientificamente fundamentado. Ele já tem um histórico recente, eu não acompanhava muito o Diego Aguirre, procurei ler alguma coisa sobre o trabalho dele, prestar atenção nas entrevistas, na proposta de trabalho dele, e aí a gente percebe, olha, que tem fundamento, tem conhecimento de como se trabalha, tem conhecimento sobre o futebol que está se praticando. E ele começou a fazer trabalhos específicos que também lhe apontavam para isso, né? Quando ele começou a fazer mudar o estilo de jogo do Inter, né? Trazer um pouco do comportamento, né? Esse comportamento, revezamento, utilizar todo mundo, mesmo que arrisque, mas dá oportunidade para aquele cara que está no banco, isso gera uma força muito grande de grupo e deixa todo mundo em condições de jogo. Quando o Inter fez um time para testar, né, foi ousado demais, eu acho, né? Para testar, saber se tinha realmente 2 times, que estava essa questão, o Inter tem 2 times, não tem 2 times. É contra o Atlético Paranaense ali. A equipe dentro de campo, ela precisa ter o entendimento, o entrosamento e ritmo de jogo. Aí que tu pega um time inteiro que não vem jogando junto e que não tem ritmo de jogo, não vai render no mesmo projeto do anterior. Que pra mim esse é o grande mérito do time titular do Inter. Consegue repor as peças. A transição entre o time titular e quem tá no banco é muito boa. Quem entra, geralmente não muda tanto o time. Por mais que o cara tenha uma característica diferente, alguma coisa assim, ele entra e se encaixa no time. O time não muda quando sai um jogador ou outro. E isso é o que o Filipão tentou fazer, né? A ideia do Grêmio era achar jogadores baratos e na base que pudesse agregar qualidade ao time. Daí o Filipão, no gauchão, ele não testou. E o que aconteceu? No jogo contra a Ponte Preta, ele tentou entrar com o Lincoln já ali. O guri que não foi testado no gauchão, como o Valdívia foi, teve várias chances e o guri não rendeu. Daí ontem até ele conseguiu, porque o time era muito fraco. Fazendo uma ponte com desse conhecimento do Aguirre, eu vejo um desconhecimento, por mais que possa parecer absurdo, do Filipão, com 25, 30 anos de carreira. Parece que ele tá perdido no Grêmio. Por mais que ele tenha dificuldade de elenco, que o elenco seja um tanto fraco, e é fraco mesmo, ele se perde. Ele testou o Brian Rodrigues à exaustão. Morreu abraçado no Brian Rodrigues. E por não ter outra opção, ele teve que ir na base buscar o Pedro Rocha, que estava desaparecido desde o começo A gente falou que tinha saído do Grêmio. Desde o começo do gauchão, ele foi resgatar o guri porque ele não tinha outra opção. E isso de última hora. O cara não estava sendo nem relacionado, aí foi ressuscitado o time e foi colocado de titular na fogueira, como sempre no Grêmio, né? E outra... O problema do Filipão, pelo que parece, é a teimosia dele. Ele continuou bastante insistindo com o Brian Rodrigues, insistiu na seleção... Quase que Bruno tem um ataque aqui. Insistiu também na seleção com o Hulk, que era contestado por mais da metade dos torcedores brasileiros. Ele pode tentar ser menos teimoso, aceitar a mudança, que pode ser útil pro time que ele está treinando. Voltando um pouco a falar sobre o jogo do Inter, a gente vê um pouco a visão que o Aguirre tem,
que ele viu que o Hernando tava tomando bola nas costas, que o Luan tava passando com a única jogada do facilidade. Atlético Mineiro que eu vi Aí ele também. pegou e inverteu os laterais. Botou o William na esquerda e o Hernando na direita. Mas até Fechou porque a zaga ali e o Inter conseguiu Até segurar porque e até fazer o o terceiro. Michael Swell ele entrou e ele começou a complicar lá pelo lado do William. Daí ele inverteu Inverteu, e botou o Hernando a fechar. Ele tem uma leitura rápida, uma leitura de jogo, Muito uma boa leitura rápida de jogo. também. Vejo nesse Inter aí conhecimento do futebol europeu, embora não tenha a mesma estrutura, enfim, isso é uma construção que o Inter pode estar fazendo, mas liderado pelo Diego Aguirre dentro de campo ou no ambiente de futebol. Taticamente, alternâncias como o Boca, que ganhou do Grêmio, que era conduzido pelo Riquelme, e Riquelme, tinha Palácio Palermo. aquela jogadinha lateral que o Dátulo fazia de um lado e o... me fugiu do Palermo? cabelo. Palácio. O Palácio fazia do outro lado, que puxa o triângulo, aquele triângulo tabelado rapidinho no canto de campo, procurando uma jogada rápida para virar o jogo quando necessário. Eventualmente ele acontece, e um pouco de Atlético Mineiro campeão, do Atlético do Cuca. E o espírito é aquele, por isso que eu penso que o Inter está jogando para ser campeão. com sorte Esse também. time tem o espírito, que envolve a questão sorte, a questão astral, né? Dá tudo certo quando tu tá com astral, que tá com um espírito bom. Mas tá com o espírito daquele Atlético e aquela saída em velocidade rápida, essa característica. Então ele une essas duas características de time, daquele Boca, quando tem a posse de bola e quando precisa tocar a bola e quando precisa recuar estrategicamente, como fez ontem, e matar no contra-ataque, porque tem qualidade para isso. Então, eu acho que o time está muito bem pensado. Só para completar essa questão da garra do Inter, da raça, nos últimos jogos o Inter tem feito muitos gols em falhas da defesa, por estar pressionando, como ontem, né? O Dátulo recuou aquela bola muito mal porque ele estava sendo pressionado, sobrou pro Lisandro Lopes que matou o jogo ali. No Grenal, No Grenal. com o Nilmar. Com o Nilmar depois também? Mas, O Mar contra a Laú. com o Nilmar e com o Lisandro Lopes ontem. E né? com o Lisandro também contra o Atlético lá. O que o Inter tem no elenco é jogadores que eles crescem em decisões. Eles sabem jogar jogos decisivos e crescem ali. O que não é encontrado, por exemplo, no Grêmio ali, que não tem jogadores assim que quando chega uma decisão, tu sabe que a torcida pode confiar no cara, que ele vai tentar decidir. O Inter tem o D'Alessandro. O D'Alessandro é um cresce. fenômeno, né? Eu desafio alguém aqui a lembrar de uma D'Alessandro é gênio. decisão que o D'Alessandro tenha jogado mal. Talvez ele Contra o não Mazembe. tenha. Talvez ele não tenha sido um gênio, um craque no jogo, mas uma decisão que ele tenha jogado mal. É muito raro isso acontecer. Mito Zembe. Só para deixar um parêntese aqui com relação ao Filipão. Eu divirjo de quem condene o Filipão e acho que ele está fora. Acho que o Grêmio sem Filipão seria menos do que é hoje. Eu penso assim. Acho que tem valor, ele ainda tem muito respeito, conhece futebol, só que a metodologia que ele usa é a metodologia de 10, 15, 20 anos atrás. Metodologia de trabalho tático, leitura de jogo, movimento dentro de campo. Porque ele não teve a humildade de acompanhar, de participar de fóruns, de se renovar diante do futebol, que é muito dinâmico e muda. Né? Diferente o Tite fez isso, o Tite se preocupou com isso, parou um tempo, foi para a Europa acompanhar futebol, estudar, debater. O Diego Aguirre já é uma cria dessa nova geração de técnicos e de ver o futebol diferente, com um movimento diferente dentro de campo. E o Filipão não. Quem tá fazendo Mas é futebol. Ele lê bem o futebol, motiva bastante, organiza bem os times, só que não tem material humano suficiente no Grêmio. O Grêmio não tem elenco para encarar uma competição como o Campeonato Brasileiro, infelizmente. Quem tá fazendo isso de se atualizar é o Mano Menezes, que eu vi uma entrevista dele pro Bola Atlântida, e que ele falou que ele vai para um curso de 7 semanas na UEFA para se atualizar sobre o futebol e tal, até por isso que ele não subiu nenhum time até o meio do ano, ele falou. Gente, estamos sem tempo. Queria agradecer muito, Leandro, excelente participação. Muito obrigado, meu senhor. Bruno, Obrigado a vocês, parabéns aí pelo programa. Tá? Obrigado, Leandro, aí pela participação. Queria falar que da Champions League que a gente não falou, chupa Real Madrid. Chupa real. E é isso aí, valeu. Carlos, agora eu vou inverter a roda. E eu ia agradecer o Carlos aí, que ganhou a promoção para assistir o programa de dentro do estúdio. Teve a suspensão, efeito suspensivo. Foi reduzida. Não, já acabou. Eu cumpri tudo certinho. Pagou não... em cestas básicas. Paguei cestas. Agradecer ao Leandro e ao pessoal que está assistindo em casa, ouvindo em casa. Gregory, Queria agradecer ao Leandro também. E como eu falei no Twitter que eu ia revelar, né, quem estou apaixonado, é o Alisson, cara. O cara joga bem e ainda é bonito. É incrível. olha só. Olha. Toca violão. E toca violão também. Yuri, Só violão?
Aí eu não sei. Pelo visto, ele toca corações também. Também. Ó. Eu queria agradecer a participação do Leandro, excelente aqui o debate hoje, agradecer aos componentes da mesa e também dizer que perder pro Cruzeiro é humano, mas perder pro Guarani é coisa de corintiano. E ontem eu só queria dizer que quando eu vi o Luiz Fabiano cobrar aquele pênalti, eu preferia que ele tivesse ajudado na briga, só pra deixar claro. Ele não seguiu a convicção dele ontem. Não seguiu, pelo menos o Reinaldo não cobrou, pelo menos isso me deixou um pouco feliz. Mas por já. que o Manuel bateu o quinto? Deu, chegou, a gente fica por aqui, até semana que vem. E Tchau. não roubei tua fala. Peladeiros fica por aqui.